Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia, e o papo de hoje é utilitarismo. Quanto custa uma vida? Vamos começar com uma pergunta daquelas que deixam a gente meio desconfortável, sabe? Mas ela é super importante para nossa conversa de hoje. Quanto vale uma vida humana em dinheiro? Parece uma coisa louca, né? Uma pergunta só teórica. Mas olha, vocês vão ver que grandes empresas e até governos já fizeram essa conta na ponta do lápis. Pois é, e isso não é só teoria. Olha só esse caso dos anos 70 da Ford. Essa tabela aqui mostra a análise de custo-benefício que eles fizeram para o Ford Pinto. Era um carro que tinha um problema sério. O tanque de combustível podia explodir em batidas. Então o que eles fizeram? Eles calcularam. Lá em cima, o custo para consertar o defeito, $11 por carro, o que daria um total de 137 milhões de dólares. Agora, a parte bizarra. Embaixo, eles calcularam o benefício de não fazer nada. A conta foi, vão morrer umas 180 pessoas, a gente paga $200 mil por cada uma. Somando os feridos e os carros danificados, o custo de não arrumar nada seria de só 49 milhões e meio. A conclusão? Fria, matemática e assustadora. Saía mais barato pagar pelas vidas perdidas do que consertar o carro. Então, essa lógica, por mais chocante que seja, ela tem nome e sobrenome, viu? Na verdade, é a aplicação de uma teoria filosófica bem famosa. Vamos entender isso melhor? O nome dessa teoria é utilitarismo. A ideia principal, como está aqui na definição, é bem simples de entender. A coisa certa a se fazer é aquilo que traz mais felicidade para o maior número de pessoas. Pensa assim, é quase como uma matemática da felicidade. E essa frase aqui resume tudo. O maior bem para o maior número. Quem disse isso foi o pai do utilitarismo, um pensador inglês chamado Jeremy Bentham. Para ele, era simples. O objetivo de tudo, da moral, das leis, tinha que ser um só: aumentar ao máximo a felicidade de todo mundo. O raciocínio do Bentham é bem direto, saca só. Primeiro, ele diz que a gente é movido por duas coisas: prazer e dor. Segundo, a coisa certa a fazer é sempre buscar mais prazer e menos dor. E terceiro, e aí que entra na sociedade, as leis e as políticas públicas deveriam ter esse mesmo objetivo: a maior felicidade possível para todo mundo. É basicamente isso. Bota na balança os benefícios de um lado, os custos do outro. Aquilo que der o maior saldo positivo de felicidade é o caminho certo. Bom, à primeira vista parece fazer todo sentido, né? Parece até justo. Só que a gente acabou de ver o caso da Ford. E ele mostra que essa lógica pode levar a umas conclusões bem complicadas. Fica a pergunta: será que essa forma de pensar não está deixando alguma coisa importante de fora? E é aí que a gente chega na primeira grande crítica ao utilitarismo. Ok, e os direitos individuais? E as minorias? Como ficam quando a felicidade da maioria é colocada acima de tudo? É exatamente esse o conflito. De um lado, a gente tem a felicidade da maioria, do outro lado, a gente tem a ideia de que existem certos direitos que são sagrados, que não dá para abrir mão, não importa o quanto isso beneficia o resto do pessoal. Para a gente entender isso na prática, vamos voltar lá para Roma Antiga. Um dos espetáculos mais famosos no Coliseu era jogar cristãos aos leões. Pois é. E aí que a gente vê o tamanho do problema. Se a gente aplicar a lógica utilitarista friamente, o prazer de milhares de romanos assistindo aquilo poderia, matematicamente, ser maior do que o sofrimento de poucas pessoas sendo devoradas. Mas isso torna a coisa certa? Claro que não. A maioria de nós e até muitos utilitaristas hoje em dia diriam que isso é um absurdo. O problema é que a teoria, na sua forma mais pura, deixa essa brecha perigosa. Certo, vamos para a segunda grande crítica. Ela ataca outra ideia central do utilitarismo, essa de que dá para medir e comparar tudo numa única régua. Geralmente, essa régua é o dinheiro. E, de novo, isso acontece na vida real. A Philip Morris, aquela gigante do cigarro, fez um estudo na República Tcheca. E a conclusão foi inacreditável. O governo, na verdade, lucrava 147 milhões de dólares com os fumantes. Por quê? Simples, porque eles morriam mais cedo e o governo economizava com aposentadoria e saúde para idosos. Bizarro, né? O ponto aqui é o seguinte: tanto no caso da Ford quanto nesse da Philip Morris, o que eles estão fazendo é colocar um preço na vida humana, na saúde, no sofrimento. Eles transformam tudo em dinheiro para poder colocar na mesma balança dos lucros da empresa ou da economia do governo. Mas será que dá para fazer isso? Essa ideia de colocar preço em tudo foi levada ao extremo lá nos anos 30. Um psicólogo chamado Edward Horndike quis provar que sim, que dava para medir qualquer coisa.
E para isso ele saiu perguntando para as pessoas quanto elas gostariam de receber para passar por umas experiências, digamos, desagradáveis. E olha, os resultados são bem engraçados. As pessoas pediram $4.500 para arrancar um dente, para comer uma minhoca viva, já subiu para $100.000. E o mais caro de todos, $300.000 para viver o resto da vida numa fazenda no Kansas. Parece que a vida no campo não era muito popular. Essa lista é tão absurda que, na verdade, ela prova o contrário do que o Thorndike queria. Ela mostra como é difícil, talvez impossível, usar dinheiro para medir coisas tão diferentes como dor física, nojo ou experiência de viver num lugar específico. Simplesmente não funciona. E isso tudo nos leva de volta à nossa grande questão. O utilitarismo carece oferecer uma resposta fácil, lógica. Mas e se essa resposta atropela direitos fundamentais? E se ela tenta colocar preço no que não tem preço? Como é que a gente, como sociedade, decide o que é certo nessas situações tão complicadas que envolvem vida, morte e o bem-estar de todos? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo filosofia, @gmail.com.